Olá, amigos. Quem vos fala é Marconi, do Ministério Casa de Deus. Como você já deve ter ouvido e ouvido, o nosso ministério é voltado à oração, ao estudo da palavra e ao evangelismo. Hoje a nossa pequena reflexão vai se dar no livro de Apocalipse, capítulo 3, verso 14, que é sobre a igreja de Laodiceia. Como você sabe, se você estiver gostando das nossas publicações, se inscreva no canal, dê um gostei, compartilhe e nos ajude a evangelizar. E oremos assim: ó Deus santo, justo, perfeito e fiel, reconheço que eu não sou nada, não sou ninguém, e que Tu és todo-poderoso, glorioso, e que Tu és santo, justo, perfeito e fiel. Estenda Tuas mãos, Senhor, para os meus ouvintes e telespectadores, que o Senhor possa abençoar, livrar de todo mal, de todo perigo, Senhor. Protege a vida de cada um, protege a vida da minha família e de todos os meus amigos. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Senhor Jesus. Amém. No verso anterior, na pregação anterior, eu falei sobre outra igreja, uma das 7 igrejas do Apocalipse. Hoje a gente vai falar da igreja de Laodiceia. Geograficamente, a igreja de Laodiceia é a igreja mais rica das 7 igrejas do Apocalipse. Essa igreja é estabelecida na Ásia Menor e na cidade que ela foi estabelecida existiam algumas coisas que para a época era bastante avançado, como uma escola de medicina, que naquela época raramente, muito difícil, se existia uma faculdade de medicina, e aquela cidade ela tinha o privilégio de ser uma das poucas cidades do mundo antigo em obter uma escola de medicina. E também tinha um polo de confecção. Eles não compravam tecido para ninguém. Eles mesmos eram os próprios fabricantes dos seus tecidos e tinham exclusividade, porque eles eram os únicos fabricantes do tecido de cor preta, que na época era uma tecnologia que nem todos tinham. Então eles se rivalizavam muito com Roma. Roma era o centro da moda e eles também. Como eles tinham tecnologia de fabricação de tecido preto, eles vendiam e comercializavam muito mais roupa do que Roma. Então, a cidade de Laodiceia era uma cidade próspera. E se você não entende um pouco de comércio, quando se estabelece uma grande empresa, um grande comércio em uma cidade, outros pequenos comércios têm que se estabelecer ao redor desse, situado próximo desse, para manter esse grande comércio. Se estabelece uma empresa, uma multinacional na sua cidade, que é uma coisa para o ser humano ótima. Outros pequenos comércios, uma montadora de carros se estabelece na sua cidade, tem que abrir empresas de pneu, vai ter que abrir empresas de couro, empresas de vidro, empresas fabricantes de tinta. São várias empresas que tem pequenas, de pequeno porte, que vão abrir em função daquela grande empresa para poder suprir, manter a necessidade dessa grande empresa. A mesma coisa era Laodiceia. Como tinha uma grande universidade de medicina, outras empresas, outros pequenos comércios se estabeleceu ao redor de material médico, professores, casa, alimentação. Também tinha uma grande indústria de tecido. Então se estabelecia vários outros comércios. E com isso o círculo da cidade comercial foi se tornando próspero. Então a cidade, quase que 100% dos seus habitantes são pessoas muito prósperas, pessoas comerciantes. E as pessoas que não eram comerciantes eram trabalhadores dessas duas indústrias. E a igreja e Jesus fala assim: ao anjo da igreja de Laodiceia escreve isso, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que não és nem frio nem quente, deras que fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Porque dize, rico sou e estou enriquecido, e nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Essa advertência Jesus está fazendo a eles. Por quê?
A igreja, ela é estabelecida para uma função. Quando Deus, nos seus pensamentos, antes da fundação do mundo, pensou no modelo de igreja, qual é o modelo que Deus queria, uma das coisas que a igreja tem o dever, a obrigação perante o seu Criador, é ensinar a palavra de Deus ao ser humano caído. É ser um ponto de ligação entre Deus e os homens. É uma instituição que indica o caminho que deve se andar. Ela não é o caminho nem a salvação, mas ela indica, ela mostra quem é Jesus Cristo, ela ensina a oração, ela mostra um pequeno reflexo do amor de Deus, o cuidado que Deus tem com os pobres, o cuidado que Deus tem com os pecadores, com as pessoas excluídas da sociedade. A igreja é para mostrar um pequeno reflexo do amor de Deus ao ser humano. Ensinar a oração, o jejum, a volta de Jesus e preparar uma nação santa, perfeita e pura para se encontrar com seu Criador no dia da volta de Jesus. Essa é a missão da igreja. Mas a igreja de Laodiceia, ela tinha entendido de forma errônea. Ela achava que a missão dela, que Deus tinha estabelecido ela, não era para fazer esse tipo de coisa, ou faziam até por hobby, mas a missão que Deus tinha estabelecido era obter riqueza, porque no verso 17 diz assim: como dizem, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. Então eles acreditavam que a maior missão que eles tinham como igreja era conquistar riqueza. Infelizmente isso aconteceu, porque tem uma cidade com um comércio bastante forte, várias pessoas envolvidas na questão comercial e muitos membros da igreja se tornaram pessoas prósperas. E eles acreditavam que a maior função da vida deles era obter riqueza. E eles conseguiram. E aí é que está o grande problema do cristão, do crente moderno. O dinheiro. É a grande problemática da Bíblia. Porque o próprio Jesus falou que não se pode amar dois senhores. Ou ama a Deus ou a mamão. Mamon. Ou não se pode amar o dinheiro e a Deus. E Paulo diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todas as maldições. Aí está a grande problemática. Uma igreja, um cristão, um homem de Deus, ele não pode pensar dessa forma. Que a finalidade maior que Jesus morreu na cruz foi para ele ser próspero. Foi para ele ser rico. Porque o dinheiro, ele mata a fé cristã. Uma pessoa que tem uma vida muito próspera, uma pessoa que tem uma vida muito confortável, que tem bastante riqueza, acúmulos de bens materiais, infelizmente ele vai querer usufruir desses bens materiais. Isso é natural do ser humano. Uma pessoa compra um carro, ele vai querer andar com o seu carro. Uma pessoa compra uma casa numa praia, ele vai querer ir nessa casa de praia. E o que é que acontece? Quanto mais ele tem, mais desejo de usufruir suas conquistas materiais vai ter. E menos tempo para Deus essa pessoa vai ter. E o que é que acontece? A fé dele vai ficando morna, vai ficando uma pessoa acomodada. Ele não é uma pessoa fria nem quente, ele é morno. Ele vai ser um cristão que ora, mas não ora a uma intensidade que Deus aprove. Ele vai ser um cristão que ora, fica no meio termo, ora pouco. Ele nem ora e nem ora uma quantidade que Deus quer. Ele ora um meio termo. Ele nem lê as escrituras de uma forma que Deus se agrade. Ele lê pouco. Ele nem participa de um evangelismo, mas quando participa só aquele pouquinho. Então o dinheiro, infelizmente, na vida do ser humano, principalmente no cristão, ele mata a fé das pessoas. Aí você vai me perguntar,
E na igreja e na Bíblia não fala de pessoas ricas e prósperas? Fala. Mas essas pessoas ricas e prósperas, elas não buscavam dinheiro. Abraão não buscou riqueza. Davi não buscou riqueza. José não buscou riqueza. Outras pessoas não buscaram riqueza. O que aconteceu? Eles serviram a Deus com tanta intensidade de coração. Eles eram crentes, cheios do Espírito Santo. E aí foi Deus que se agradou da conduta moral dele e prosperou ele. Mas eles não se venderam ao dinheiro, como muita gente se faz, como muita gente aqui se vende. Mesmo se eles fossem prósperos ou não, eles continuariam amando a Deus. Mesmo se ele perdesse tudo, eles continuariam amando a Deus. O dinheiro na vida dele só foi apenas um detalhe deles poderem conquistar suas bênçãos materiais. Mas o dinheiro não matou a fé dele, porque eles não estavam em busca de dinheiro, eles estavam em busca de conhecimento espiritual e de uma intimidade com Deus. Mas na igreja de Laodiceia, eles estavam em busca de bênçãos materiais. O perigo de você viver um cristianismo que só foca em bênçãos materiais. E eles conseguiram e achavam que aquilo era tudo que Deus tinha para oferecer à sua igreja. Riqueza, bênçãos materiais, conforto, vivam uma vida luxuosa e esplêndida na terra. Mas não é. Deus tem muitas coisas para oferecer à sua igreja. Coisas que o ser humano nem quer, nem pode ter. Que o ser humano nem se esforça para ter. Mas Deus tem muitas coisas. E esse não é o motivo maior que Jesus morreu numa cruz para oferecer ao ser humano apenas dinheiro. O dinheiro faz parte, mas não é tudo. Então a igreja de Laodiceia foi repreendida severamente por ter bastante conforto, bastante bênçãos materiais. E essas bênçãos materiais estavam ocupando o lugar de Deus e estavam tirando a intensidade da vida cristã dela. E elas se tornaram uma igreja morna, uma igreja que estava em cima do muro. Se você observar nas cartas de Apocalipse, a única igreja que recebeu um elogio de Jesus foi uma igreja que era pobre, porque eles tinham intensidade, eles tinham vida cristã. Então que Deus abençoe, proteja, livre você. Se você estiver gostando das nossas pregações, compartilhe, se inscreva no canal e nos ajude a evangelizar. E oramos assim: Deus santo, justo, perfeito e fiel, estenda tuas mãos para mim, para minha família e para meus telespectadores. Leva essa pregação aos 4 cantos do planeta Terra até a volta de Jesus Cristo. É o que eu te peço e agradeço. Amém.